Vamos lá, vamos continuar então. Tá, então fala Gemara, Matki. Então depois a gente falar de novo, vamos começar de novo. Tanura Banan, Ishtar Keitzad, Mustar, como é feito o casamento através do Shtar, Katav lo ala niar ou ala cheres, afal pishem moshave pruta. Então, qual a forma de casar através do documento? Ele escreveu num papel ou numa porcelana mesmo, que não vale prutar esse documento. Bitcha mekudeshet li, bitcha meureset li, bitcha li lentu, sua filha está mekudeshet, ou sua filha está meureset, linguagem que funciona. O bitcha li lentu, minha esposa, então ele escreveu no documento e deu. Areizo mekudeshet, ela está casada. Matkif la rabzeira bar mamal. Então, faz uma kushia, o rabzeira, filho de quem? Mamal. Rabzeira bar mamal. Lodamia a estara, lestar svinei. Como pode ser? Não é igual esse documento para um documento de venda normal. Svinei é venda. Por exemplo, a pessoa quer vender um terreno. Como é feito a venda de um terreno? Quem dá para quem esse documento? O vendedor dá um documento, um recibo, como se fosse um recibo. Ele dá um recibo, cara. Então, o vendedor, ele escreve, eu vendo a minha casa para você, e o cara que comprou fica com o documento. E agora, então, a gente sabe, quem está vendendo dá o documento. Aqui no caso, digamos, para ficar mais claro, né, tem o pai, a filha e o genro. Então, na teoria, não é vender, mas a gente usa essa linguagem. A filha está passando agora pro genro. Então, na verdade, quem é que está... digamos, o pai está agora vendendo, né, mas casando a filha. Então, ele deveria dar o documento, que nem num terreno. A pessoa que dá o documento, que passa o terreno, ele dá o documento. Por que aqui é o contrário? Aqui a gente falou que o genro, ele escreve o documento, a sua filha está casada comigo, e dá na mão do... Mas numa venda... Numa venda é diferente. Por que numa venda é diferente? Essa é a pergunta. Não, que nem num anel. Quem dá para quem? O noivo dá para a moça. Mas o noivo, então, por que a moça que deveria dar para ele? Porque para ele ter um documento, como se fosse que está casado. Então, isso que é a pergunta do Rav Zeira Bar Mamal. Ele fala o seguinte: Halodami, a estar, esse documento não parece lestar svinei, para documentos de venda. Hatam, lá, morrer kotevlo, o que vende kotevlo escreve sadim echuralecha. O meu campo está vendido para você. Não é isso? A pessoa que vende escreve: o teu campo está vendido para você. E dá. No nosso caso, o Baal, o marido, Kotev, escreve: Bitcha, sua filha Mekudeshet li, está casada comigo. Por que essa diferença? Tem lógica essa diferença? Não. Se for compra e venda, não tem lógica. Por que então mudou? Rava responde: Atam minyana dekra, ve'acha minyana dekra. Lá era o assunto do passugo da Torá, quando a gente vai analisar como a Torá tratou a venda de terrenos. Ve'acha, e aqui minyana dekra, o assunto como a Torá tratou, como ela se expressou na hora de fazer o casamento, falar do casamento. Hatam ktiv, lá em venda está escrito o mahar me acusatou. A pessoa vendeu o seu terreno, sua posse. Então, a ênfase que a Torá, quando fala de uma venda, ela deu a ênfase para quem? Para o vendedor. Ele vai vender. Então, por isso que é o vendedor que dá o documento para o comprador. Bemorrer talar rahmana. Para o vendedor, enfatizou a Torá. Rahmana, Deus, né? Piedoso. Aqui no nosso caso, no casamento, está escrito na Torá, qual é o passo que a Torá fala de casamento? Kikar e Shisha, quando pegar o homem ou uma mulher, uma moça. Então, é o homem. Agora, Kikar, a ênfase foi no homem. Então, é o homem que tem que dar o documento para a moça. A senhora responde: Ahaktiv Kikar
Bebal Talar Rahmana, enfatizou, pendurou, dependeu, enfatizou Rahmana, Deus. Tá, pergunta Gumará, Namiktiv, mas quer me dizer que em venda a ênfase é sempre no vendedor? Vou te trazer um passuk que vai falar que a ênfase é do comprador. Aí bagunçou tudo. Tá, Namiktiv, Sadot Bekesef Iknu, está escrito, onde está escrito isso? Em Irmial. Então está escrito assim, Sadot Bekesef Iknu. Irmial, ele fala para o povo comprar terrenos em Israel. Então, Sadot Bekesef Iknu. Vocês vão comprar. Terreno, campos com dinheiro, vocês vão comprar. Está falando dos compradores. Então a gente está vendo um passo que fala de venda, que enfatiza os compradores. A gente tem os judeus compradores? Acho que sim. A princípio sim. Karibei Yakino. Fala Gumará, não, você tem que ler de um jeito, dá para, de acordo com as vogais, você põe uma ênfase na pessoa que tá vendendo. Como, de vez de falar comprar, dá para falar vender, Yakino, Yakno, que falando do comprador. Então ele falou assim, mesmo que normalmente a gente lê comprador, mas dá para mudar as vogais e dar ênfase no vendedor, Yaknino, o cara vai vender. Então Sadot Bekesef, campos com dinheiro você vai vender. Então ele deu um jeitinho, ele falou, dá para mudar as vogais aí e você entender de um jeito diferente. Então não é uma prova. Prova é o outro que está escrito claramente que não dá para mudar. Tudo bem. Fala Gumará, Maitama Karibei Yakino. Por que você acha, você está falando que tem que ler desse jeito que dá ênfase no vendedor? Mishum Dertivo Mahar, porque você tem outro passuk que fala de venda, que enfatiza a venda e não a compra, então por isso que o vendedor que faz o documento. A Hinami, eu também vou te trazer uma prova. Karibei Kiyakar. Então, também no caso Yakia, tem um jeito de você botar vogais aqui, também quando Yakia Rishisha, quando eu for pego o homem, a mulher, quer dizer, você está falando que na verdade não é a mulher que está indo, a moça que está indo até o homem, é o homem que está indo até a moça. Também dá para, através das vogais, mudar as vogais lá e também enfatizar a moça que está sendo casada com o homem. Então, desse jeito, a Gumará fala, quer mudar as vogais, a gente muda os dois lados. Então tá difícil você trazer uma prova daqui que pela ênfase que a Torá deu, porque eu te trouxe outros psukim, outros versículos que falam também em venda, dá ênfase ao comprador. E então você quis dizer, ao comprador. A gente primeiro falou que venda é sempre o vendedor, por isso que ele escreve. Eu trouxe o passo que é o comprador, aí você começou a falar, não, vamos mudar as vogais para dar o sentido oposto. Mas ela fala, você quer mudar, a gente muda também. No caso das mulheres, do casamento, também dá para dar uma mudadinha e a gente resolve o problema. Então tá esquisito. Então tá esquisito porque que em venda de terrenos, a pessoa que vende, que escreve documento e dá, e no casamento, quando quer casar através de um documento, quem é que escreve é o noivo, que na verdade ele é que está adquirindo, na verdade seria, comparando com o terreno, seria o comprador. Certo? Eu te trago também um passuk que fala do pai contando no Beidin que ele deu a filha dele para esse homem casar. É outro caso da Torá que ela fala. Então você vê a ênfase do pai falando que deu a filha e não o marido que casou. Então a Mara falou, ficou elas por elas. Ela amarava. Então Rava falou, Irretaminhu, na verdade é o Malachá, Mimoshe, Missinai. Tem a Alahot que chegando Shavuot, se aproveita para entender. A gente sabe que
tem leis que foram explicadas. Moshe Rabbeinu no Sinai, né? Moshe Rabbeinu recebeu no Monte Sinai na entrega da Torá detalhes para explicar e interpretar a Torá. Então, uma das coisas, o Rava fala que Moshe Rabbeinu recebeu numa venda, quem é que escreve é a pessoa que vende o terreno, e no casamento, se quiser casar através do documento, quem vai escrever vai ser o marido. Então, aí não tem o que discutir. Recebeu assim e acabou a história. Então, Ve'asmechinu Rabonakrai. Isso que a gente falou, que está escrito na Torá, de tal jeito, foi só uma asmarta. Asmarta é um apoio. A gente se apoiou no que está escrito na Torá, que o homem que vai o homem que vai casar com uma moça. Então a Torá dá ênfase no homem, a gente falou, então é o homem que escreve o documento, mas não é esse o motivo. Isso aqui é só um apoio. O motivo é que Moshe Rabbeinu recebeu no Monte Sinai, em Shavuot, ele recebeu isso, e a gente não tem uma prova da Torá, como a gente explicou. Prova por prova, dá para achar passuco, versículo que fala de um jeito, passuco que dá ênfase para outro jeito. Então, por isso, Ramim só depois que eles já sabiam que Moshe Rabbeinu já recebeu, que quem tem que escrever é o marido, que tem que escrever o documento e não a moça que está casando, ou o pai da moça até 12 anos e meio. Depois que eles souberam isso, eles falaram, está escrito aqui na Torá desse jeito, que o homem vai casar com a moça, então isso aqui é uma pista sobre essa lei. Então isso que o Rava quis explicar. Isso aqui não é uma prova, isso aqui é uma pista. É só um apoiozinho, um apoio que está escrito na Torá assim, desse jeito, tá bom? Então isso que foi a resposta do Rava. Asmechinu Rabanan Akrai. Vei Baiteima. Se você quiser dizer outra resposta, não quiser falar essa resposta que foi só seco, assim, Moshe Rabbeinu recebeu no Monte Sinai e acabou a história, não tem prova nenhuma. Se você quiser falar uma outra resposta, Vei Baiteima. Atam Namik Ktiv Vaikar Etsefer Amikne. No mesmo, qual foi o caso que nós falamos que a gente achou um passu? Como começou o problema? A gente falou que na venda, a gente tinha um versículo que falava do vendedor. O Mahar Mechuzato, que a Torá, no Taná Irmial, a Torá deu ênfase e o cara é a pessoa que vende. Aí como a gente complicou a história? A gente falou, não, mas também está escrito Sadot Bekesev Iknu. Tem um outro lugar, em Irmial, né, o Mahar Mechuzatot está na Torá, mas depois está escrito em Irmial que Sadot Bekesev Iknu, vocês vão comprar campos com dinheiro. Então tem uma ênfase na pessoa que vai comprar, numa venda de terreno, uma ênfase na pessoa que vai comprar. Aí sobre isso fala a Gemara uma outra resposta. Naquele mesmo assunto, também em Irmial tem um passuco que dá ênfase no vendedor, no documento do vendedor. Como assim? Está escrito Vaikach et Sefer Amikne, e vou pegar o livro de venda, quer dizer, o documento de venda. Então, desse documento aqui, a Gemara fala, isso aqui é uma ênfase, no mesmo lugar que a gente tinha falado que tinha uma ênfase da pessoa que compra, aqui é uma ênfase da pessoa que vende. Então, Sefer Amikne, o cara que vendeu, o livro do vendedor. Então a Gemara quis dizer assim, você quis me trazer uma prova que tem lugares que a ênfase é no comprador. Aquele mesmo lugar, alguns psukim de distância, alguns versículos de distância, também fala sobre o vendedor. Então, anula aquilo de prova e fica a prova da Torá, que dá ênfase para o vendedor. Então ela quer voltar, ela quer dar um jeito para, sem mudar vogal, sem nada, falar que o mais importante foi, então, o caso da Torá, que ela, em venda, ela enfatizou o vendedor, e por isso que sempre quando tem uma venda, o jeito de vender através do documento é o vendedor que escreve, e no casamento é o contrário, é a pessoa que vai comprar, que vai adquirir, que é o Baal, é o noivo, ele que escreve o documento e dá. Continua a Gemara,
O Mar continua, ela terminou esse assunto, ela continua, vamos ver. Amarav Nachman. Falou Rava em nome do Rav Nachman. Nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas para antes terminar a folha. Amarav Nachman, katav lo ala niyar, ou ala cheres. Afal pi she'en bo shabet pruta, escreveu num papel ou numa porcelana, mesmo que não vale pruta, esse valor mínimo, bitcha, mesmo que não vale isso, bitcha mekudeshet li, sua filha está casada comigo, bitcha meureset li, bitcha li leintu, essas 3 linguagens, qualquer uma dessas 3 linguagens, ben aledei avia, ben aledei atzma, mekudeshet midato. Então, mesmo se ele está dando na mão do pai, ou se ele dá na mão da mãe não, da filha, mekudeshet midato, ela está casada, midato, se o pai está ciente. Ou seja, ele está falando que a filha também pode receber o documento, só que o pai tem que estar ciente. Aí o pai pode fazer ela de shalia, de enviado. No casamento não dá para... No casamento, o documento da... O documento do casamento não é esse documento, não é esse. Veu Shelobagra. Tudo isso que a gente falou é Shelobagra, que ela não ficou boguera, que em geral é 12 anos e meio. Katav la ala niyar ou ala cheres, afal pi shem bo shave pruta, areiat mekudeshet li, areiat lintu, areiat meureset li, mekudeshet, ben aledei avia, ben aledei atzma, midata, veu shebagra. Então, o caso contrário, agora, ele escreveu tudo isso, e ele deu para o pai ou para a filha, midata, agora tem que ser com o consentimento dela. Então, também Kudeshet, ela está casada, vê o Shebagra, isso que se ela tem mais de 12 anos e meio. Ou seja, se ela tem mais de 12 anos e meio, quem é que precisa estar ciente e concordando aqui? Ela. O pai pode receber? Não. Pode, mas ela tem que concordar que ele receba. Aí ela vai ser um shalia. Do mesmo jeito que eu posso receber. Qualquer pessoa pode receber. Se um cara... Deixa que a moça concorde, ela pode fazer, eu não quero receber, eu quero que você receba. Então, receba, eu posso pegar, não tem problema. E isso faz com que dá para ter o casamento à distância também. Não estou falando assim que eles se conheceram à distância, não conhecem. Digamos que... Oi? Mas é uma coisa meio estranha, assim, né? Você... no dia do seu casamento, não pessoas mas tem problemas, tem casos estranhos no mundo, porque às vezes a pessoa está presa, ela ficou presa sei lá, na Sibéria. Viajar, ficou presa. Fechou um negócio. Não, de negócio que ela pode voltar, mas aí a pessoa está presa, então mas ela quer, eles combinaram de casar. E o cara vamos que ele vai ser solto, né? Que ele vai ficar. Mas ele falou, quero ficar agora 3 anos aqui. A gente combinou de casar, tal. Vamos casar, vamos mostrar que gosta mesmo, tal. Aí a moça fala, tá, manda um fulano, você recebe por mim. Então ele vai receber, no momento que ele recebeu esse estar, ou recebeu o anel, ou recebeu, não precisa botar no dedo, ele recebe e segura o anel. Então ela tá casada. Funciona. Se você acha estranho, tudo bem, mas funcionou. Está casada pelas leis da Torá, agora ela precisa de um gueto para separar. O gueto também, se ela quiser, ela vai poder fazer através de shalia. Mas entendeu? Só não pode beber para shalia. Então, vamos lá. Bai, Rabi Shimon ben Lakish. Bai. O que é o Bai? Então já aprendeu o que é o Bai? Beit Ain Yud. Problema. Está na dúvida. Bai Rabi Shimon ben Lakish. Shtar Erusin Shekatvo Shelo Lishma. Esse Shtar Erusin, esse documento de casamento. Mas ele escreveu Shelo Lishma. O que é Lo Lishma? Não, na hora que ele escreveu, que o noivo escreveu, Ariat Mekudeshet Li, você está casado comigo, ele não estava pensando nessa moça. Vamos até dizer que ele escreveu. Começam a verificar aqui os comentaristas se precisa escrever o nome nesse documento. No divórcio, a gente sabe que
É importantíssimo, fundamental escrever o nome das pessoas. A pergunta é se aqui precisa. A gente não vai entrar nesse assunto se precisa ou não. Vamos até falar que precisa, tá bom? Então, ele escreveu, ele estava pensando em casar com a Sara. Então ele escreveu lá Sara, escreveu o nome dele e mudou de ideia. Mas aí ele viu uma outra Sara. Então ele falou, com essa Sara sim eu quero casar. Então ele mudou de ideia e agora ele vai... tem um documento aqui que casa, escrito Sara, vou usar isso. Ele pega esse documento, vai até a Sara nova e dá para ela. Vale ou não vale? Esse é o problema do Rabi Shimon Lakish. Se não foi lishma, não foi pensando nela que ele escreveu, se tem algum problema. Todos. Hã? Todos. Qual o problema? Como? O problema é todo. Está faltando o quê? Não é romântico? O que está faltando aqui? Alguma coisa. Hã? Tá faltando a intenção de casar com ela. Pô. Não, agora ele tem intenção total. Quando ele escreveu... Não, vamos supor. Essa história pode ter passado 50 anos. Não estou falando que o cara troca assim Quem? Não. No primeiro, uma história... Vamos então separar a história para a gente entender. Ele tinha 20 anos, se apaixonou pela Sara 1. Aí ele escreveu o documento, algum imprevisto... Estou Ariat Mekudesh de casa é um documento que funcionaria para casar com a Sara 1. Aí, por alguma coisa da vida, esse casamento não aconteceu. Teve alguma coisa que não aconteceu, cada um, você imaginação, não aconteceu. A gente não precisa entrar em todos os detalhes. E passou-se 30 anos, agora ele já está com 50 anos, ele achou uma outra Sara. O problema é colocar Sara, filha de não sei quem. Não, o nome é igual. Só o nome. Não, o nome é igual. Não teve nenhum problema aqui, que é uma outra pessoa. Como eu te falei, até tem uma dúvida aqui se no casamento precisa escrever nome, mas digamos que até precisa. Mas vamos falar, existe, pode ser escrever o mesmo. A pergunta é o seguinte, para quem ele deu o anel? Não teve anel, ele está casando agora com um documento. Ele em vez chegou do a anel. casar, ele só escreveu o nome Sara. Ele só escreveu. Ele escreveu pensando numa moça e agora, 50 anos depois, ele está usando esse mesmo documento para uma outra moça. Vale ou não vale? Acho que vai, só ele vai saber, ele vai saber. Mas ela recebeu o documento. Ninguém recebeu ainda, tá? O documento ainda não foi usado. Acho que pode. Anos depois você vai guardar um documento que Tá uma bom, pessoa- um ano depois. Pode, acho que A pode. pergunta é o seguinte, Sabe por quê? Acho que pode. a Sara 2 vai lá ver lá que Quem é ele Não que tem ele está nada, recebendo não lá tem o nada. documento Não lá tem que nada. Sara, eu vou me casar com você. Aí hoje é 2012 e o documento lá vai estar de Acho 2011. que não tinha data. Ele não chegou a escrever a data. Chegou a escrever data, porque ele casou, pô. Então serve. Aí Certo. Só Tá bom, Agora esse versou papel, Eu acho que serve, sabe pô. por quê? Esse é o. Não, tá escrito. Hã? Aí eu quero Eu acho que serve, papel. sabe por quê? Só ele que sabe, ninguém sabe. Não, mas você está com problemas sentimentais aqui. Estou com problemas de alahá, se vale o casamento ou não vale. Está concentrado nisso. Hã? Você acha que não vale? Então, Baira Rabi Shimon ben Lakish. Esse era o problema do Rabi Shimon ben Lakish. Ele estava com esse problema. Então vamos ver. Hã? Esse documento lá da Sara foi válido lá para considerar como casado? Iria ser válido se ele usasse, ele não usou. Ele não usou. Não. Ele não chegou a usar, ele Não só escreveu o casou. nome da mulher. Ah, se não O usou. primeiro nome. Se é friamente, tá valendo. Tá valendo. Então é esse que a gente. Eu Hã? assinei o cheque. Eu Era assinei dele, o cheque. Eu vou te explicar uma O coisa Davi, para a gente entender. não botou Davi aí. Só para a gente entender. Então a gente vai começar o problema. O problema é o seguinte: em Get agora, vamos mudar a história. Vamos agora passar para o Get, para o divórcio. O cara, ele é até mais fácil de entender na época que o cara tinha 2 mulheres, podia casar com 2 mulheres. Mas a gente pode falar também que foi uma, depois outra, mas vamos falar que o cara tem 2 mulheres. E o cara, ele, por algum motivo, seja lá qual for, ele casou com 2 Saras. Então as 2 mulheres dele se chamavam Sara. Aí ele resolveu separar da Sara 1. Aí ele chegou, começou a escrever um get, ou mandou o sofeiro escrever, ou ele era sofeiro. Então ele começou a escrever. Arei ad megureshet li, sei lá, arei ad muteret li koladá, toda a linguagem que tem que escrever no get. E aí, quando ele foi dar para ela, se arrependeu.
não vou separar, isso aqui lá. Pra gente não ficar tão absurda a história, passou-se um ano, aí ele brigou com a outra Sara. E aí ele falou, quer saber? Tô com esse gueto aqui, guardadinho, e tá escrito Sara. Vale pegar esse gueto que não foi usado e usar? Acho que não, porque intenção é para dar outro. Mas você falou que para casar vale. Você quis falar que vale. O Taco falou que não, foi incoerente. Ele falou os dois não vale. Mas vocês concordaram comigo que o casamento vale. E no divórcio vale? Vale pra um, vale pra outro. Então, coerência, né? Você vale para um, vale para outro. Deveria valer. Então vamos ver. Mas agora tem uma lei, uma Gzerat HaKatuv, um decreto da Torá, porque quando a Torá foi falar sobre o divórcio, ela escreveu Katav lá Sefer Kritut, escreveu para ela o livro de Kritut, esse lá está a mais. Então os sábios falam que daqui a gente aprende. É óbvio que tudo está embaçado com Moshe Rabbeinu, ele recebeu no Sinai isso, né, que está escrito um lá a mais, a gente inventa alguma coisa. Mas do lá a Torá veio revelar para a gente que tem que ser lishma, o get, o divórcio tem que, na hora de escrever o documento, tem que estar pensando naquela mulher. Então, se ele mudou o divórcio dele, mudou de Sara, não vale. No divórcio não vale com certeza. Depois sabendo que no divórcio não vale com certeza, mas sabendo também que o motivo não é tão lógico. Você pode até falar de botar lógicas aqui, que a Torá quis, que a pessoa já tem um documento, não use tão rápido assim. Pode até ser que tenha um motivo. Mas a princípio o motivo do divórcio é porque está escrito na Torá uma palavra a mais em divórcio e não vale. No casamento não está escrito essa palavra. Não está escrito essa palavra a mais. Então, a princípio, no casamento poderia valer. Porque a lógica é como vocês falaram antes, a lógica realmente qual o problema, entendeu? Analogia. Então isso que o Rabi Shimon ben Lakish vai fazer agora. Essa é a dúvida do Rabi Shimon ben Lakish. Se vai ter uma analogia de divórcio com casamento, do mesmo jeito que no divórcio não vale, porque tem uma lei específica da Torá do divórcio, então no casamento também a gente vai aprender, ou não vai, a gente não vai fazer essa analogia. Vamos só lembrar, vocês se lembram de onde que a gente aprende que o documento ele pode casar? Da onde que a gente aprende? No começo na serra a gente perguntou de onde que a gente sabe que dá para casar com documento? A gente fez essa pergunta, né? A Gumará fez essa pergunta. E o que a Gumará respondeu? Não me lembro. Que a gente aprende do gueto, a gente aprende do divórcio. Mas o casamento se antecede ao divórcio, né? Então, como é que você está aprendendo do divórcio? Não, mas é que do que a Torá escreveu, revelou pra gente que dá para separar, a gente faz uma analogia que dá para casar também, através desse sistema. Certo, a gente fez um equesh, tem um equesh. Tem uma analogia, um equesh, porque a Torá fala, tem um passo que a Torá fala que ela saiu, tem uma hora que a Torá está contando que ela saiu de um e casou com o outro. Ve'atzah ve'haitá. Ela saiu e casou. Então a gente faz como está muito perto, então isso é um dos jeitos que a Torá, o sistema de estudo da Torá, tudo embaçado, a Torá de Moshe Rabbeinu de Deus que deu para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, mas isso é uma das revelações que tem, um dos equesh, quando está bem perto. Então tem um equesh, tem esse estudo entre Ve'etzah ve'eitá, que a gente aprende do mesmo jeito que dá para casar, que dá para divorciar com documento, que é o divórcio também, para casar também. Então aqui a dúvida fica mais forte, não é? Se a gente já aprendeu a origem que pode casar através de documento, será que tem que ter todas as leis do divórcio, tem que também utilizar no casamento? Então, no divórcio é obrigatório que o cara escreveu pensando na pessoa que ela queria separar. E para casar, será que ele precisa escrever então pensando na pessoa que ele queria casar? Não. Então essa é a dúvida do Rabi Shimon. Agora a gente entendeu um pouco mais profunda a dúvida do Rabi Shimon ben Lakish. Vamos ver. Bai Rabi Shimon ben Lakish, está na última linha do Daf Teta Mudav.
Shtar Irusin Shekatvo Shelo Lishma Mal. Um documento de Irusin, de casamento, que ele escreveu Shelo Lishma, não pensando na moça, pensando numa outra moça com o mesmo nome. Mal. Qual é a lei? Havayot Leitziot Makshina. Havayot, o casamento, Leitziot, com as saídas é o divórcio. Makshina, tem o Ekesh, tem esse estudo, uma analogia. Ma Yetziot, a gente virou a folha até Tamud Bet. Mesmo jeito que a saída Baina Lishma precisa ser Lishma, precisa ser pensando na moça que ele está separando. Assim também, Afavayot Baina Lishma, também o casamento precisa ser Lishma, pensando. O Dilma, ou talvez Avayot Leadade Makshina, talvez você tenha que fazer uma analogia interna. Como assim analogia interna? Tem alguns jeitos de casar. Casar com dinheiro, por exemplo. Você tem que fabricar a moeda pensando na moça? Não. Então você tem a moeda, você vai e dá para a moça. Você mudou de ideia, quis dar para outra moça. Você pode usar aquela mesma moeda. Para você casar, a simplicidade foi utilizada de uma forma mais... Até você na porcelana você pode escrever. Entendeu? É muito mais ágil, muito mais... Não estou agora dentro de todas as leis do Get, mas talvez também possa também, entendeu? Mas tudo bem, vamos continuar. O Dilma Avayot Leadadei Makshina. Ou talvez o casamento entre si você tem que fazer o Ekesh, tem que fazer a analogia. Mas Avayot de Kesef, do mesmo jeito que o casamento com dinheiro, Lobaina Nishma, não precisa ser pensando na noiva que fez o dinheiro. A Favayot do Estado, talvez também no documento do Estado, não precisa ser pensando na moça que você tem que fazer o documento de casamento. Se você pensar assim, fazer uma analogia entre os jeitos de casar, então você sai que realmente não precisa. Lobai Nishma. Batar, depois de Bai, que ele ficou com essa dúvida, que ele teve esse problema, Hadar Pasta, ele pensou muito, ele resolveu. Qual foi a solução dele? Havaya Letzia Makshina, a gente faz a Havaya, um Ekesh, a analogia é a Havaya, a entrada, Letzia com a saída, com o divórcio, Makshina faz o Ekesh, de Amar Kra, como falou o Pasuk, Veatzah, Veaitá, e saiu e entrou, então ele achou que é mais forte. Para esse assunto é mais forte a analogia do casamento com o divórcio. Então, do mesmo jeito que o divórcio tem que ser pensando, assim também, o casamento, na hora que ele for fazer o documento, tem que se pensar naquela Sara e não na outra Sara. Se ele agora quer casar com uma outra Sara, o que ele tem que fazer? Rasga isso, escreve outro e dá para a outra Sara pensando nela, e aí sim vai valer. Mas tecnicamente, só ele está sabendo. Tá bom, tá. Se ele usar aqui, ninguém vai saber, só ele vai saber. Talvez tenha que ter testemunha na hora que ele escreveu. Não, na hora que ele escreveu, aí é diferente. Não, na hora que ele escreveu aquele documento... Na hora do gueto tem que ter testemunha. As testemunhas do gueto vêm também... o testemunha é diferente. Pode ser que aí eu concordo que se ele fizer sozinho, só independente. Tá, isso aqui a princípio precisa de testemunha, mas mesmo se não precisasse, tá falando a regra, entendeu? Tem que saber se vai valer não, mas acho que a princípio deve precisar. Tá bom? Então, vamos deixar aqui, ok? Não. Muito bem.